pessoas, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu sou do canal Pensando Grande. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu primeiro emprego aqui na Austrália, como que eu consegui esse emprego aqui, quais foram as dificuldades e tudo mais. E eu vou passar para vocês um pouquinho, para quem quer trabalhar com isso, quais são os passos que você tem que fazer, o que você precisa tirar para você conseguir esse emprego aqui. Assim que eu cheguei aqui na Austrália, eu tive a ideia de trabalhar como nanny, como babá. Por quê? Primeiro é o emprego que você paga, você recebe um salário bom. Segundo, você não tem tanto esforço físico, como, por exemplo, trabalhar com cozinha, ou trabalhar como empregada na casa de alguém, ou faxineira de escritório e tudo mais. Eu via o pessoal reclamando bastante disso, que trabalhava nessas áreas. Elas reclamavam bastante de cansaço, de desgaste físico. E como eu tenho um problema na coluna muito sério, eu não posso fazer nenhum esforço físico muito pesado, porque senão minha coluna não aguenta e eu morria de medo de passar mal aqui, ter as crises que eu tinha no Brasil, de dor na coluna, enfim, de ficar internada. Eu não queria isso pra mim aqui. Eu queria um emprego que eu conseguisse ter um salário bom e não precisasse de fazer um esforço físico tão grande. E o nanny me pareceu ser a melhor opção. E realmente foi. Eu amei trabalhar como nanny aqui. Não foi fácil conseguir o primeiro emprego, porque as portas são meio fechadas, principalmente quando você não tem experiência na área aqui, quando você nunca trabalhou com ninguém, então demora um pouquinho, mas é possível conseguir. Bom, um dos primeiros passos que você tem que fazer para você conseguir trabalhar como nanny aqui é que você precisa do curso de First Aid, que é o curso de primeiros socorros para crianças. Tá? Isso é muito importante. A maioria dos pais exigem esse curso da babá e é um curso bem simples de fazer. Você consegue fazer em algumas escolas específicas. Eu fiz no CDB, que é uma escola que tem ali no centro de Sydney. Ela foi a mais barata, ela era a que tinha os horários mais flexíveis, que batiam com os meus horários de aula, né? Então eu conseguia ir para a escola e fazer o curso em outro período. O preço do curso não é tão caro, eu na época paguei $79 nele. Ele geralmente custa 120, mas eu consegui uma promoção que, por causa do horário, eu fiz o período da noite, se eu não me engano começou às 6 horas da tarde. Então, por causa dos horários e como acho que a turma não tinha fechado, eles baixaram o preço e assim que eu vi essa promoção, eu já me inscrevi para fazer. Você se inscreve para fazer o curso todo online, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E você se inscreve, é bem simples. Você precisa primeiro fazer um curso online, que são uns slides assim, passando um pouquinho sobre como que você tem que agir em cada tipo de problema que surge, né? Eles vão te ensinar tudinho. E você tem que responder algumas perguntas. Você só pode fazer, só estará apta a fazer o teste, a aula, né, de verdade presencial, se você passar nesse teste. Mas é bem simples, é bem fácil. Tá? Não se assuste, precisa ter um pouquinho de noção de inglês, porque tem alguns nomes que são bem técnicos, mas nada assim, sabe, muito extraordinário. Você faz esse curso online e aí você já tem a sua aula presencial agendada. Tem que ser o específico para a criança, o First Aid para criança, tá? Não, prestem bastante atenção na hora de preencher lá e escolher a turma. Na aula presencial, você vai aprender um pouquinho como lidar com cada situação. Então tem lá os bonecos, você vai aprender a ressuscitação, vai aprender como é que usa o CPR, se não me engano o nome, que é aquele aparelho que você dá aquele choque no coração para ressuscitamento. Você vai aprender a fazer respiração boca a boca, como fazer se a criança engolir alguma coisa e tudo mais. Então, assim, é bem detalhado, tá? O meu professor, ele falava muito rápido. Quando eu cheguei aqui, o meu inglês não estava muito bom. Eu entendi o que ele falou, mas foi assim, eu aproveitei 50% do curso. Eu fiquei junto com uma outra menina que, se eu não me engano, era colombiana. Ela também estava meio que boiando. Eu falei, fica comigo, porque se a gente não entender, uma ajuda a outra, né? Enfim, porque não é só babá que precisa fazer esse curso. Tinha gente que trabalhava como personal trainer, pessoal salva-vidas, enfim.
tinha pessoas de vários lugares que trabalhavam em construção, porque eles também precisam ter esse tipo de curso, é bem legal. É um curso bem completo que eu acho que vale a pena pagar os $80. Um outro documento que você também precisa tirar para você conseguir trabalhar como nanny é o Children Check Number, tá? Você também tem que pagar por ele, você tira ele online. É bem trabalhosinho tirar ele, eu achei. Você tem que preencher várias fichas online. Eu pedi ajuda na minha escola, que eu tava fazendo intercâmbio, porque tem um pessoal lá que fica depois do horário de aula, que eles ajudam você com qualquer tipo de dúvida que você tenha em relação a qualquer coisa daqui da Austrália. Então eu levei meu notebook no dia pra escola e preenchi todas o formulário lá junto com o professor, porque eu precisei do meu Photo ID, que eu já fiz um outro vídeo falando sobre isso. Então eu precisei do meu Photo ID para poder ter um número, né, do nossa identificação daqui da Austrália. E, enfim, foi bem trabalhoso, eu fiquei com muitas dúvidas na hora, eu não sabia algumas coisas. E, enfim, eles me ajudaram a preencher esse formulário. E aí você preenche esse formulário e espera o resultado chegar para você. Eu pedi, no caso, para mandar para mim por e-mail, mas se eu não me engano também chegou por carta, que eles usam bastante carta, tá, para enviar coisas. E o valor desse Children Check aqui, desse Police Children Check, ele custa $80. Bom, feito isso, com esses dois documentos você consegue, a partir de agora, já com um currículo bem completinho, você consegue dar entrada nos sites e tal, para você poder fazer a sua aplicação online. É claro que aqui eles pedem recomendação, então se você já trabalhou com isso no Brasil, eles aceitam essa sua experiência. Por exemplo, eu cheguei a dar aula no Brasil para criança, em 2 escolas diferentes. Então eu dava aula para criança, eu coloquei isso como experiência e eu cuidava dos meus sobrinhos quando era pequena, eu também usei isso como experiência. Eu coloquei lá que eu cuidava de 2 crianças, expliquei o que eu fazia. Eu peguei alguns exemplos online, mas se vocês quiserem eu posso estar mandando para vocês o meu currículo, né, explicando assim mais ou menos o que eu usei, o que eu coloquei nele. Foi bem legal porque as pessoas me chamavam para fazer entrevista. O único problema que eu sempre empacava nas entrevistas é que eu não tinha nenhuma experiência aqui na Austrália. De nada, eles queriam qualquer coisa, mas eu não tinha experiência aqui. Então eu demorei um pouquinho para conseguir um emprego, mas eu finalmente consegui. Alguns dos sites que eu me inscrevi, que eu me cadastrei para conseguir ver ofertas de emprego, porque os pais, eles publicam lá o que eles precisam e você se aplica, né? Então, um dos sites que eu consegui foi o We Need Nanny, vou deixar aqui para vocês escrito. O Gumtree Austrália também tem a seção de nanny. O care.com. Um outro também é childcarejobs.com.au. Eu me inscrevi nesses sites, foram os principais, e foi pelo We Need Nanny que eu consegui a maioria das minhas entrevistas. A maioria desses sites, eles cobram para você enviar mensagem ou para você conseguir se aplicar. Eu só me cadastrei nos que eram de graça, né? E nos que os pais deixavam os contatos para eu mandar por e-mail. Então, ou eu me cadastrava online mesmo, ou eu mandava por e-mail para os pais. E foi assim, eu recebia ligações, recebia mensagens de pais querendo. Muitas vezes não batia os horários, porque eu estudava de manhã, das 9, se eu não me engano, né? Lembro mais direito, das 9 às 3 da tarde. Então eu tinha um horário muito extenso na escola. Isso atrapalhou um pouco, porque alguns pais queriam que eu ficasse de manhã com as crianças, ou então que buscasse eles na escola e ficasse até o período da noite. Mesmo nesses casos que era para buscar a criança depois da escola, quando o lugar era muito longe, eu demoraria 1 hora de transporte, 1 hora de trem, 1 hora de ônibus, eles acabavam não me contratando por causa disso, porque era um risco muito grande de eu chegar atrasada e não conseguir pegar a criança na hora. E aqui eles são bem chatos, as escolas são bem chatas com horário, né, com a pontualidade. Então eu acabava perdendo várias ofertas de emprego por causa disso. Eu consegui o meu primeiro emprego aqui com uma família de italianos, que eles estavam morando pertinho da minha casa. Então a minha casa para a escola era meia hora de ônibus e para casa deles era tipo uns 35 minutos, 5 minutinhos a mais. Então eu pegava o menino às 3 na escola e levava ele para casa, ajudava ele a fazer lição de casa, eu levava ele para aula dele de natação, a gente ia brincar no parque, a gente fazia várias coisas. Ele tinha 7 anos.
E foi bem simples cuidar dele. O inglês dele era ótimo, porque ele estava aqui desde os 5. Então ele foi alfabetizado aqui. Ele sabia falar italiano também. Então eu aprendi um pouco de italiano, que eu adorei, porque minha família veio da Itália, né? Itália e Portugal. Então eu adorei, eu ensinava para ele português e a mãe dele adorava que eu ensinava ele português, que, né, quanto mais línguas ele souber falar, melhor. E enfim, foi bem legal. Foi uma experiência bem bacana, que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei 2 meses com a família, porque eles precisavam de alguém temporário, a babá deles estava de férias, então eles precisavam de alguém que cobrisse as férias da família, e eu fiquei com eles esse 1 mês e meio, fiquei até um pouquinho a mais, porque a babá demorou para voltar, e enfim, foi bem divertido, eu aprendi muito, meu inglês melhorou muito nessa época, porque o menino só falava inglês, e criança fala muito rápido, e eles também... Ele tinha um vocabulário muito, muito bom. Ele vivia me corrigindo, que era ótimo. Eu pedia pra ele, falar, não, você me corrige, por favor, porque eu preciso aprender inglês. E ele era super legal, a família também. Eles me adoravam e o salário era bom. Eu recebia $20 por hora e aí eles também me pagavam transporte. E quando eu ficava a mais, que às vezes acontecia, eles também me pagavam adicional e só. E eu fiquei pouquinho tempo também, porque logo depois desse emprego, eu já consegui o emprego na clínica. Eu até estava trabalhando mais ou menos os dois paralelo, porque foi mais ou menos quando eu acabei de a minha escola, né, o inglês. Eu comecei a trabalhar, tipo, um período em um lugar, outro período no outro. Foi meio loucura, mas a gente conseguiu, né, lidar mais ou menos com isso. E quanto tempo eu demorei para conseguir esse emprego? Eu vou ser bem sincera, eu cheguei aqui, eu não fui desesperadamente procurar emprego. Eu comecei realmente a procurar emprego aqui no 2º mês, no final do 2º mês, começo do 3º, porque eu queria realmente focar no inglês. Meu foco era melhorar meu inglês e conhecer um pouco das coisas que tem aqui, né? Porque ainda não era certo que eu e meu marido a gente ia morar aqui, então a gente quis aproveitar bastante os nossos finais de semana, os nossos dias livres. E foi por isso que eu demorei um pouquinho mais para conseguir o emprego. E aí também acabou demorando porque eu tive que fazer o curso e conseguir esse police check, e demora um pouco para essas coisas chegarem para você conseguir se cadastrar nos sites. Mas eu comecei realmente a procurar emprego no meu 3º mês aqui, eu acho que levou 1 mês e meio para conseguir o meu primeiro emprego. É isso, eu só, assim, queria falar com as meninas de que tem muita gente que mente a experiência que tem experiência com criança no Brasil e acha que isso vai ajudar, mas, cara, os pais sentem quando você tá mentindo, eles sentem quando você não tem jeito para cuidar de criança. Então, acho assim, na hora da entrevista, na hora de fazer o currículo, seja o mais sincero possível. Mostra que você tem vontade de trabalhar, mostra que você gosta de criança, que você sabe lidar, que nem eu tive experiências com meus sobrinhos, então isso ajudou bastante, porque ela viu que eu sabia lidar com a criança, que eu soube conversar. E, enfim, isso conta bastante. Então, tenta não mentir no currículo. Eu sei que é difícil, a gente fica desesperado de ver que tá demorando para conseguir o emprego. Às vezes você bate aquele desespero, mas dá certo no final. Você vai conseguir o seu emprego. E caso você também não consiga com essas agências que são mais para australiano mesmo, para o pessoal que tá aqui, você também pode entrar no Facebook do Brasileiros em Sydney ou do Papo Calcinha. Porque lá sempre tem oferta, sempre tem uma mãe desesperada, por favor, preciso de alguém pra ficar com meu filho nesse final de semana, ou durante essa semana, minha babá me deixou na mão, ou minha babá tá doente, alguém pode ficar, vir me cobrir. Isso existe bastante, então dá uma olhada lá, publica seu currículo também lá, fala, hey, o meu nome é fulano de tal, eu quero trabalhar como nani, se alguém tiver interesse, esse aqui é o meu currículo, eu assim assado, porque às vezes com essas experiências, mesmo que sejam assim, esporádicas, elas te ajudam a conseguir a experiência que você precisa, entendeu? Então, cara, se joga e é isso. E não aceite receber menos de $20, porque o salário de uma babá aqui é entre 20 e 25 quando você não tem informação na área. Que nem eu, não tenho informação nenhuma na área, então esse é mais ou menos a média de salário que você vai ter aqui. Quando você tem cursos, né? Porque tem gente que faz cursos de childcare aqui, então aí melhora o seu salário, mas para um iniciante, entre 20 e $25 é a média que se paga. Galera, é isso, é bem simples trabalhar como nani. Dá trabalho, mas é muito gratificante, eu amei a experiência, foi maravilhosa. Gostei de verdade, sinto muita saudade do menino que eu costumava trabalhar. Eu só não posso publicar fotinhos dele aqui, porque acredito que os pais não vão gostar muito, mas é isso.
Simples assim. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!